Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal É Agora Engenheiro. E hoje a gente vai falar sobre os medos, as dificuldades que você tem ao pegar uma primeira obra, né? Como resolver, né? Como se destacar ali quando você está saindo às vezes da graduação e está encarando de frente a primeira obra e na verdade bate aquele medinho, né? Aquela insegurança, como tratar, como lidar com algumas coisas. Então, vou vir falar um pouquinho aqui de algumas dicas, de alguns processos que normalmente a faculdade não fala, não cita para vocês, mesmo que esteja implícito ali, né, não fica tão claro. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas que eu, né, entendo que são importantes para você que está encarando aí suas primeiras obras e precisa se destacar, começar a ganhar dinheiro, né, mostrar para sua empresa que realmente você tem interesse em crescer dentro da empresa. Você que está aí e ainda não está seguindo o nosso canal, né? Siga o nosso canal, siga o canal É Agora Engenheiro. A gente está aqui falando sobre engenharia de forma geral e, né, trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês, né? Não é a verdade absoluta, a gente sabe que tem muitas vertentes, mas a gente tenta trazer com o máximo de carinho, o máximo, né, de esforço aqui, um bom conhecimento para vocês com relação à engenharia e à construção civil de maneira geral. Então, se você não segue, ative as notificações, dê like nesse vídeo, ajude a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E se você não me segue também no Instagram, siga lá em rafaelespindola.eng. Eu estou lá todos os dias falando um pouquinho sobre engenharia de maneira geral, tá bom? Para a gente começar, né? Hoje o foco é peguei a minha primeira obra e preciso me destacar, preciso, né, manter meu emprego, tenho que ganhar mais, tenho que aumentar meu salário. E eu não posso, né, errar, não posso dar bobeira, porque é a minha primeira obra. Estou com medo, não sei, né, como tratar bem as pessoas, não sei como lidar com os funcionários. Vamos falar um pouquinho sobre esse universo para você que está aí pegando as suas primeiras obras. Primeiro, né, você com certeza vai ter um certo preconceito das pessoas, né, por achar que você é muito jovem, porque você está iniciando, você não tem experiência, e as pessoas às vezes vão olhar torto para você. Não se preocupe com relação a isso é normal. Até você ter, né, a postura e conseguir se impor, é algo que demora um pouquinho. Mas aí é onde você vai começar a vencer com alguma dessas dicas. Primeiro, você ali não é melhor que ninguém. Então, é muito bom você estar com a mente aberta e que você tem que aprender com todos. Independente se o cara é servente, pedreiro, carpinteiro, mestre de obra, encarregado, você pode adquirir conhecimento de todos. Então, não finja que você sabe alguma coisa se você realmente não sabe, né? Pergunte como que funciona, qual que é a melhor técnica, escute de outras pessoas. Não significa também que seja a melhor opção, mas você vai estar vendo como as pessoas trabalham ali no dia a dia no canteiro e absorver essa informação e saber processar é muito importante. E outra coisa, lembre-se, né? A pergunta, o processo de pergunta, muitas vezes você vai perguntar para um engenheiro que está junto com você na obra que é mais importante, para um mestre de obra, para um encarregado, né? Às vezes até para um pedreiro. Mas o que que eu preciso que vocês se posicionem também? Que nem todos os momentos é o momento de fazer uma pergunta. E isso é algo que você tem que, inclusive, aprender na hora da graduação. A gente tem momentos que é a hora de você primeiro pesquisar, tentar aprender. Ah, não aprendi, fiquei com alguma dúvida. Aí sim fazer a pergunta. Outra coisa, né? Às vezes você está ali com um gestor, com alguém visitando a obra, às vezes aquele não é o momento de você realizar uma pergunta, né? De ficar calado, aprender, entender o processo, para depois sim realizar as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Então, tenha sabedoria na hora de fazer a pergunta e na hora certa, né, de realizar essa pergunta. Um segundo ponto que eu acho que é interessante a gente posicionar é que você, principalmente ao iniciar estar iniciando na área da construção civil, é importante que você se envolva em todas as rotinas da obra. Não pense que você vai ser engenheiro, vai pegar seu carrão, vai sentar lá no ar-condicionado do escritório, ficar mexendo no computador e a obra vai andar sozinho. É muito importante você que está iniciando passar por todos os processos. Se você já tiver a possibilidade de, enquanto estagiário, conhecer o departamento de compras, o departamento financeiro, entender todos os processos dentro das empresas, é muito importante. Mas caso você não consiga e esteja iniciando na função de engenheiro, é importante que você entenda quais são as rotinas ali, como que funciona a parte de segurança do trabalho, né? Existe momento de treinamento, como que funciona para realizar uma compra de um material, né? Quanto tempo antes eu tenho que mandar, como que funciona o formulário de pedido, né? O departamento financeiro, fechamento de folha. Então é importante você se inteirar com todas essas rotinas e também com as rotinas de execução de serviço, empreiteiros, treinamentos, medições.
Então é muito importante você se posicionar e participar dessas rotinas. Não sente a sua bunda na cadeira e ache que tudo vai funcionar sozinho. É muito importante que você conheça cada etapa que esteja rolando, porque esse é o nome que está lá, né? Você que está sendo responsável pela obra. Então se envolva nessas rotinas. E para se envolver nessas rotinas, um terceiro ponto que eu trago é seja organizado, né? Utilize da tecnologia que a gente tem hoje, né? Hoje tem iPads, celulares, computadores, que você consegue, às vezes, escrever, por exemplo, no iPad, para se, né, organizar com relação a cada uma das etapas da obra, né? Então, seja muito organizado, utilize ferramentas como o Trello, ou outras de gestão ali de acompanhamento de obra, né? Como, por exemplo, um Project. Então, se especialize, né? Para que você tenha essa organização e não seja pego de surpresa. Um outro ponto que eu acho que é interessante a gente posicionar aqui, que seria o quarto ponto que eu trago para você, é com relação à hierarquia que existe numa obra. Por mais que você esteja iniciando, você precisa ter uma posição de, dependendo em alguns momentos, você vai ter que se posicionar como a voz final. Então é importante você entender todo esse processo, né? Qual é a hierarquia que funciona na sua empresa e como você vai se posicionar, porque vários momentos você vai ter que tomar a decisão final, porque você é o responsável. E essa decisão precisa ser uma decisão firme para que a obra funcione e não dê problema, não dê atraso, não dê um gasto exacerbado em algum tipo de etapa. Então, é muito importante você entender essa hierarquia. Um quinto ponto que eu trago, que eu acho que para mim é um dos mais importantes, é ter calma nessa tomada de decisão. Por quê? Como a gente está falando, você vai ter que ser firme na hora de tomar a decisão. E isso, na hora que chega ali, as pessoas querem que resolvam na hora. Então, às vezes é um momento, não, peraí, deixa eu analisar o projeto, vou analisar minha planilha orçamentária e vou te dar uma resposta. Porque às vezes é aquele momento de tomar a decisão, ah, é algo de pressão. Então, você precisa saber se é possível você ter esse intervalo de tempo para realmente pensar, pesquisar, estudar a melhor solução, ou se você tem que tomar a decisão na hora. Tem vários momentos que você tem que tomar a decisão na hora. E isso é inevitável. Mas outros você consegue, calma, me dá 20 minutinhos, meia horinha, eu vou abrir meu computador, vou abrir o projeto, vou abrir a planilha orçamentária e a gente vai tomar a melhor decisão para que não seja feito de supetão ali na hora. Ok. Se tiver essa possibilidade, melhor ainda. E para você ter essa calma, né, é muito importante que você estude as etapas da obra. Porque às vezes, na hora que chegar lá e precisar dessa decisão, você já vai saber, agora eu vou concretar uma laje, quais são os pequenos detalhes que eu tenho que tomar cuidado na hora de concretar uma laje. Então, é fazer aquele estudo prévio. Sabe quando você ia estudar, você às vezes antecipava que o professor ia passar na próxima aula para já se inteirar do assunto? É quase a mesma coisa. A obra a gente tem uma sequência lógica. Então, esse passo eu acho que é muito importante você ter a calma em tomar a decisão, mas você vai ter essa calma se você tiver um estudo, né? Você conseguir prever os próximos passos que vão ter na sua obra. Então, estude cada etapa para na hora que ela for acontecer, você saiba os cuidados, os detalhes que têm que ser observados, os pequenos pontos que você não pode esquecer de comprar. Então, tome bastante cuidado nesse momento, tá? Um sexto ponto é acostumar com o ritmo de obra, né? A obra em si tem um processo, né? Ela começa principalmente no período da manhã, é o momento de tomar as decisões, de resolver os problemas, e durante o dia ir executando. O começo da semana é um problema, porque você tem que. O material tem que estar disponível, o funcionário tem que estar disponível. No final da semana, o pessoal vai começando a cair um pouco o ritmo, mas às vezes você vai aproveitar um sábado, um domingo para fazer uma concretagem. Então você tem que acostumar com esse ritmo. E com isso, né, utilizar aqueles tópicos lá de organização, de estudo com antecedência, para planejar essas etapas que você vai vir à frente. Por quê? Eu não posso esquecer esses detalhes, né? Por exemplo, vou executar um tipo de serviço, eu não posso esquecer, por exemplo, uma concretagem, eu não posso esquecer os espaçadores que eu vou colocar na minha forma, eu não posso esquecer que eu tenho que ter desmoldante, eu não posso esquecer de contratar uma empresa para fazer o meu acompanhamento técnico ali, né, de fazer os meus laudos na hora da concretagem, né, de fazer meu exame teste. Então, é pensar essas etapas com antecedência para não ser pego de surpresa. Para mim, o sétimo ponto que eu acho que é interessante a gente pensar aqui, para você que está começando uma obra, é conhecer os seus projetos. Né? Você que está na obra não pode desconhecer as etapas, né? Como que ela vai funcionar a sua obra. Então, é muito importante você ter acesso às últimas versões, conversar, ter uma via de conversa muito fácil com projetistas, com o projetista estrutural, com o arquiteto, com quem foram os profissionais responsáveis pelos projetos, para tirar alguma dúvida, sanar, verificar alguns tipos de detalhe antes de fazer pedido de material. Então é muito importante você conhecer realmente
como vai ser a sua obra. E por último aqui, eu acho que o último ponto a entender é que você não pode parar de estudar. Não significa que você está começando, está entrando lá como engenheiro responsável pela obra, que você não tem que estudar mais. Esse, às vezes, é o momento que você vai ter que, realmente, igual a gente já falou, planejar, estudar com antecedência cada etapa, pensar, nossa, eu preciso melhorar o meu Excel, preciso melhorar meu project, preciso melhorar meu cálculo estrutural para recalcular, às vezes, um projeto que eu estou achando que está muito caro, está gastando muito material. Então, é esse processo de não se acomodar ali, formei, acabou, não preciso estudar mais, não. Com certeza você vai ter que fazer, né? Às vezes vou fazer uma pós-graduação em gerenciamento de obras porque vou ficar, o meu foco nos próximos anos é focar no planejamento de obras. Beleza, então continue estudando. Esse é um processo muito importante e é difícil, né? A gente às vezes pensa, ah, acabou a graduação, agora vou dar um tempo, vou só ganhar dinheiro. Gente, infelizmente você vai ter que continuar estudando. E agora vamos para a dica bônus, né? O último ponto aqui que eu acho que é mais importante, às vezes, ele está ali entrelaçado em todos esses outros, as 8 dicas que eu já dei anteriormente para vocês, mas que eu acho que é muito importante, é ter bom senso e humildade. Esse é o momento de você esquecer um pouquinho que você está usando o capacete branco, que você sentou 5 anos na cadeira para ter seu diploma ali de engenheiro civil e você saber perguntar, conversar, tirar dúvidas, orientar, saber mandar na hora que precisa, mas com educação. Então, esse é o momento de você conquistar a sua equipe, para a sua equipe trabalhar em função do que você precisa. Então, ter bom senso e humildade é algo fundamental para qualquer profissão, não é só para o mundo, né, da engenharia da construção civil. Mas lá dentro a gente trabalha com pessoas com formações extremamente diferentes. Então, pessoas que vieram de vários locais. Então, às vezes, a gente tem profissionais estrangeiros dentro da nossa obra, né? A gente está tendo muito imigrante vindo para o Brasil. Então, tome muito cuidado em ter um bom senso e humildade na hora de conversar com as pessoas. Isso eu acho que é fundamental, ok? E espero, né, que vocês tenham gostado dessas dicas que eu estou passando para vocês com relação a vocês estarem começando no mundo da construção civil, estarem iniciando as primeiras obras. Tomem bastante cuidado. Peguem, né, às vezes a dica de estudar com antecedência, né, de saber um ponto de organização um pouco melhor, conhecer os seus projetos. Então, tome cuidado. São dicas aparentemente simples, mas que a maioria das vezes as pessoas negligenciam. E aí é onde que, né, enfia o pé pelas mãos, erra, gasta um pouco mais do que deveria, erra, faz algum erro, né, na hora da execução do projeto. Então, tome bastante cuidado com relação a isso, né? E você que acompanhou até o final, né, se gostou desse vídeo, curta, dê like, né? Ative as notificações para sempre estar recebendo novos vídeos do nosso canal. Se não me segue também lá no Instagram, siga lá rafaelespindola.eng no Instagram para a gente bater um papo. Eu estou aqui sempre disponível para passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho para vocês de forma gratuita, sem cobrar nada. Então, eu agradeço para quem ficou até o final e um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.